Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os chakras, um pouquinho de o lado espiritual, a apometria e as medicinas integrativas. No próximo evangelho eu vou falar sobre cromoterapia e psiquismo, né? Bom, os chakras, quando está desequilibrado, a gente tem 7 em linha. Quem conhece Reiki, quem é reikiano, sabe. Eu sou mestre em Reiki, infelizmente não dou aula. Ainda não. Perfeito? Mas aplica-se Reiki nesta casa. É só marcar e aí a gente faz a aplicação aqui. Chakras em desequilíbrio é horrível. Começa a trazer para a matéria doenças, inclusive a mental. Quando os chakras estão em equilíbrio, desfrutamos de uma ótima saúde física e psíquica. Caso contrário, nós tornamos vulneráveis aos distúrbios e, se o desequilíbrio persistir, o corpo pode adoecer. Para nos mantermos sadios, captamos energias vital do sol, da água, da terra, do ar e dos alimentos. Quando estamos saudáveis, nossos chakras giram com ritmo e sincronia. No organismo doente, o ritmo se acelera muito ou torna-se muito lento. Perfeito? Aí o que acontece? Provoca perda de energia, né? A energia vital. Vamos começar pelo chakra básico, órgãos correlacionados, bexiga, rins, glândulas suprarrenais e órgãos sexuais, que é o básico. Ossos, músculos, sangue e todos os órgãos internos, coluna vertebral, sistema nervoso central e periférico, aparelho urinário e reprodutor, vitalidade geral, regulariza a temperatura do corpo e pressão sanguínea. Filtra toda a energia emanada do solo do planeta Terra, centro de autossobrevivência e autopreservação. Vamos falar das causas e depois das consequências. Causas: dificuldade de aceitação, ou se tiver em desarmonia, dificuldade de se curvar, falta de humildade, preconceito, conduta imoral, descontentamento, tristeza. Olha o processo depressivo aí. Consequências: bloqueio, falta de equilíbrio emocional, falta de ânimo, falta de força, desgaste físico. A pessoa física no mundo da lua, vive no mundo da lua, né? A pessoa fica no mundo da lua. Doenças correlacionadas, cálculo renais, problemas de colunas, varizes, problemas nos pés e pernas, bursite, artrite, artrose, problemas sexuais, febre, câncer, leucemia, baixa vitalidade, alergia, asma, reumatismos e de gota, né? Problemas de crescimento nas crianças, olha só, e desordens psicológicas, anemia, deficiência de ferro, má circulação, baixa pressão sanguínea, fadiga, pouca tonicidade muscular, atrofia muscular, insuficiência da suprarrenal, hemorroidas, esporão, frigidez, doenças de Chagas, epicondilite. Está tudo relacionado ao chakra básico. Perfeito? Vamos lá para o genésico. Órgãos correlacionados, órgãos sexuais também. É um pouquinho acima do básico. Bexiga, pernas, sistema reprodutor e glândulas gônadas. Consequências: problemas sexuais e com a bexiga, cólicas menstruais, mioma, cistos,
fibroma, inflamação nos ovários, problemas de menopausa, impotência sexual, prostatite, doenças, né? Doenças, só falo em doenças, né? A casa aqui, porque a casa é uma casa de cura, embora tem pessoas, né, que acham que é outra coisa, infelizmente. Dores nas pernas causadas pelo útero. Chakra esplênico, órgãos correlacionados, maior ponto de entrada de energia e vitalidade, irradia para os outros chakras e para todo o corpo. Abastece o baço, órgão purificador do sangue. Perfeito? Causas, quando ele está em desarmonia. Ansiedade, ira, raiva, irritação, fuga, submissão, descontentamento, medos e angústias. As consequências: bloqueio, perda de apetite, rancor, raiva, ódio e medo. Reiki é indicado aqui. É ótimo o Reiki, mas sem tocar, sem colocar a mão. Só chamar os símbolos e fazer a aplicação. Mas tem todo o procedimento antes. Tem anamnese, tem uma ficha. E aí se aplica, chama os símbolos e faz a aplicação. Consequência: bloqueio, perda de apetite, rancor, raiva, ódio e medo. A pessoa perde o amor próprio, não acredita em mais nada. Doenças correlacionadas, gastrites, úlceras, cálculos, biliares, azia, má digestão, doenças em geral, baixa vitalidade e corpo fraco. Agora vamos para o gástrico. Órgãos correlacionados, glândulas, pâncreas, estômago, glândulas suprarrenais, fígado, vesícula, biliar, sistema nervoso, diafragma, intestinos, apêndice, num certo grau, os pulmões, coração e o corpo todo. Controla a temperatura do organismo, centro compensador de energias entre os chakras superiores e inferiores. Causa: ansiedade, medos, fobias, descontrole, raiva, ira, dificuldade de aceitação e preconceitos. Consequência: bloqueio. A pessoa fica sem estrutura para se identificar. Fecha-se no mundo, vive no passado, sem alegria, sem satisfação. Doenças correlacionadas, problemas do aparelho digestivo, problemas de pele e pancreático, febre, apendicite, alguns problemas no baço, úlcera, hepatite, problemas cardíacos, desordem dos tratos digestivos e urinários, desequilíbrio das taxas glicêmicas, diabetes tipo 1, hipoglicemia e gastrite, paranoiação e preconceitos. No sistema apométrico, pode-se trabalhar tudo isso. Pode-se aplicar Reiki à distância no sistema de apometria. Radiestesias, que são os pêndulos, pode-se aplicar na apometria mesmo à distância. Pode-se fazer isso sim. Perfeito? As consequências, né? Nós estamos falando do... Vamos voltar para que vocês não esqueçam. Perfeito? Do gástrico ainda. Bloqueio. A pessoa fica sem estrutura para se identificar, fecha-se no mundo, vive no passado sem alegria, sem satisfação. Doenças correlacionadas, problemas no aparelho digestivo, gástrico, problemas de pele e pancreático, como foi falado. Foi falado novamente, estou repetindo, febre, apendicite, alguns problemas no baço, úlceras, hepatite, problemas no cardíacos, que é gástrico, gases, desordem dos tratos digestivos e urinários, desequilíbrio da taxa glicêmica diabética. Só para repetir para vocês, né? Chakra cardíaco é o coração.
órgãos correlacionados, glândulas timo, coração, sistema circulatório, pulmão. Causas, sentimentos de vingança, dificuldade de perdoar, ira, raiva, irritação, dificuldade de aceitação, aprisionamento, submissão. Ah, mas eu vou na casa espírita, eu estou descontrolado, não sei o que está acontecendo comigo, vou tomar um passe. Ajuda, mas uma terapia integrativa é muito bom. Um reiki, uma reflexologia, porque mexe no pé e ali tem todos os órgãos nas mãos. Perfeito? É. Consequência, bloqueio, palpitação, angústia, desespero, medo, pânico. A pessoa fica totalmente sem controle e não consegue mais separar a razão da emoção. Doenças correlacionadas, doença cardíaca e circulatória, varize, flebite, trombose, labirintite, asmas, enfisema pulmonar, dor nas pernas causadas por cãibras, tensão, estresse, pneumonia, nódulos no seio. Muita coisa que a gente tem no corpo. Nosso corpo é uma bomba prestes a explodir se não for bem administrada. É fato. Todos nós temos que administrar esta matéria. Tem o lado espiritual que nos dá ciência de que devemos administrar o corpo. Chakra laríngeo, órgãos correlacionados, glândulas tiroides, gargantas, paratiroide, cordas vocais, certas influências no chakra sexual, olha só, vias respiratórias, boca, nariz, por causa do cheiro, né? Nariz, traqueia e pulmões. Faringe, aparelho brônquio e canal alimentar, atua nos sentidos da audição, olfato e paladar, centro da concentração e assimilação, né? Que é complicadíssimo, né? Causas, mau uso da palavra, isolamento, dificuldade de aceitação, submissão, raiva, ira, impulsividade, falsidade e carência. Está tudo no chakra laríngeo. Aqui, ó. Consequência, falta de criatividade, dificuldade de expressão. A pessoa se fecha, não consegue se livrar da angústia. Doenças doenças relacionadas à garganta e tiroide, hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfim, baço, asma, perda de voz, resfriados, gripes, herpes, tudo no laríngeo, hein? Problemas respiratórios, respostas imunológicas reduzidas, aumento do risco de infecções virais e bacterianas, tosse provocada por gripe, regula o sistema hormonal da mulher, o laríngeo, e falta de concentração e muita mágoa. Uma coisa ligada, os chakras estão interligados. Chakra ágina, órgãos correlacionados. Chakra mestre, dirige os outros chakras e glândulas endócrinas correspondentes, mais a pineal pituitária, nariz e órgãos vizinhos, partes inferior do cérebro, ouvidos, olhos. Mas o esquerdo, perfeito, o sistema nervoso atua nos 5 sentidos, mais na visão e no raciocínio. É o centro da vontade, é o ágina. Consequência, câncer, alergia, asma, doenças relacionadas com as glândulas endócrinas e os olhos, ânsia, diabetes de tipo 2, sinusite, estanca
coriza, de resfriados, vícios e ressentimentos emocionais. Agora vamos para o frontal, terceiro olho, hein? Órgãos correlacionados, sistema nervoso e glândulas pineal. Tem pessoas que não vão entender, dá o Google aí para se aprofundar mais. Eu estou lendo explicando assim, senão, se eu for começar a explicar cada tópico, isso aí vai dar umas 2 horas de vídeo. Então é só para vocês terem uma ideia o que são os chakras e as terapias que têm que ser feitas caso não se identifique, o médico não identifique a causa, né? Começa a tomar muito remédio, o fígado, coitado, complica o fígado, perfeito? Vamos lá. Causa, não querer a vida, não querer ver a vida, dificuldade de escutar, isolamento, dificuldade de aceitação, é o frontal. Consequência, bloqueio causa perda, perspectiva e direcionamento. A pessoa fica sem objetivos e não vê nada à sua frente. Doenças correlacionadas, depressão, desânimo, dor de cabeça provocada pelo sistema nervoso. Derrame, insônia, paralisia, epilepsia, insanidade mental, perda de memória, tosse provocada por gripe e regula o sistema hormonal da mulher e falta de concentração e mágoa. É o frontal. Repetiu o outro, né? Um pouquinho do outro. O coronário, que é a coroa. Coronário. Órgãos correlacionados, parte superior do cérebro e olhos. Mais o direito, glândula pineal. Causas, pensamentos negativos, repetitivos, culpas, remorsos e apego. Consequências, bloqueio. A pessoa se anula para a vida, perde o contato com a realidade e não consegue idealizar mais nada. Doenças correlacionadas, doenças físicas e psicológicas. Relacionadas ao cérebro e à glândula pineal, diminuição da visão, insônia, neurite, perda de audição, catarata, gagueira, epilepsia, esclerose múltipla, derrame, mal de Parkinson, depressão, fobia, histeria, paranoia, enxaquecas, dores de cabeça e tonturas. Você vê com que cada chakra corresponde e como eles estão interligados. Uma doença aparece num, mas também aparece no outro. A saúde está no equilíbrio, que pode ser conseguido através da dieta saudável rica em verduras, legumes e frutos. Exercícios físicos moderados com acompanhamento médico, respeitando as horas de descanso, práticas religiosas, meditação e relaxamento, enfim, tudo o que propicia a harmonia interior. O passe, a água fluidificada, a irradiação e a prece ajudam a ativar os chakras. Porém, o chakra bloqueado não é a causa, é a consequência. Como reharmonizar nossos chakras? O passe, acabou de falar, a prece e tal, serve de apoio para a recuperação, mas não é a base real para o equilíbrio, alinhamento ou reharmonização dos chakras, que são os centros de força. Como se fosse um cone. É um cone de costura, então ele fica girando. E aí chamam os símbolos, e aí vai aplicando, não pode tocar. Perfeito. É bom fazer, os reikianos fazer uma anamnese antes. Não é só uma aplicação de reiki que vai conseguir ajudar. Reiki é reiki, não é psicanálise. Perfeito? Sessão de psicanálise é a parte, que são terapias integrativas. Perfeito? Não misturar uma coisa com outra, porque senão vira uma bagunça danada. E não pode pôr a parte espiritual. Aí tá. Perfeito?
Bom, está falando, né, do chakra, centro de força, que são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, desejos. Então está tudo na mente, né, no que a gente vê, no que a gente pensa, a somatização de informações, que não é fácil, né? Os baixos teores vibratórios, tais como pessimismo, mágoa, rancor, inveja, egoísmo, orgulho, vingança, ódio e, enfim, um kit de personalismo. E ainda nossos vícios. A condição essencial para que a pessoa se reharmonize energicamente é que se moralize e abandone seus vícios. Isso é óbvio. Agora, lembra, aqui fazia-se palestra, fazia um pouquinho de palestra, eu só faço Pai Nosso Ave Maria antes de começar os trabalhos, de sábado, às 10 horas da manhã. Né? Aí o mentor fala assim, não fala negócio de reforma íntima, que todo mundo veio por provações e expiações, porque às vezes a gente vai falar de reforma íntima, mas a gente está todo quebrado, a gente está devendo também, até o olho da cara. Então como que vai falar de reforma íntima se a gente tem esse problema? Porque as casas costumam falar, você não faz isso, você não faz aquilo. Assim. Tem que tomar cuidado com o uso das palavras, inclusive a pessoa que está fazendo a palestra. Muito cuidado aí. A condição essencial para que a pessoa se reharmonize energicamente é que é a moralização e abandone os seus vícios. Isso é muito complicado, abandonar o vício. Isso leva tempo. Como reharmonizar nossos chakras? Portanto, para que isso, os nossos chakras e centros de forças, necessitamos falar da reforma íntima, reformar-se da reforma íntima. É difícil fazer reforma íntima, né? Agindo de maneira cristã em todos os momentos da vida. 100%? Não é verdade. Mas, como isso não é comum às nossas ampliadas comodidades, né? A nós, falíveis espíritos devedores, nos cabe exercitar por possuí-las pelo perdão. Perdão da boca para fora, está cheio de gente que fala, mas aqui no coração é difícil, hein? Pelas atitudes. Pela fraternidade e pela compreensão, ajudando, socorrendo e, sobretudo, orando. Tem gente que assim, eu não vou orar pela pessoa, a pessoa me prejudicou, aí que você tem que orar por ela, que ela te prejudicou. Criou-se um débito, aquele que ofendeu e o ofendido, tem um débito mútuo, né? E aí como que fica? Pau, pau, pedra, pedra, fogo, fogo. Isso é para se pensar. Perfeito? Então, de forma a vibrarmos com ondas elevando o teor moral, né? Não querendo lá falar assim, olha, você não deve fazer isso, porque isso, a pessoa sabe que ela não deve fazer. Porque às vezes você vai falar e a pessoa vai se ofender. Então, deixa que ela no livre-arbítrio dela. Poxa, mas você é largado nisso. Não pode. Quem planta, recolhe. Semeia e recolherás. O fruto vai florescer. Fazendo valer os nossos centros coronários, né, da coroa, como captador de boas energias, por cima, espirituais, para distribuir o equilíbrio devido aos demais centros, assim espiritualizando nossa matéria. Perfeito? Então, esse texto ficou um pouco longo, ajuda, ficou 23 minutos, ajuda compartilhar, dar um joinha no canal, quem não for inscrito, ajuda a inscrever para o YouTube enxergue. Né? Tá? Foi tirado o livro dos médiuns, Allan Kardec, Codificação Espírita, livro dos Espíritos de Allan Kardec. Né? Também Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Base Moral e Reforma Íntima, Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, Esclarecimentos, Passes e Radiações, de Edgar Armond, que logo vou falar dele aqui, ó, da cromoterapia, tá bom, pessoal? Editora Aliança. É um breve relato, aí quem quiser se aprofundar, aí tem que ir atrás, né? Passes e Sustentação, Desobsessão, de Francisco Cândido Xavier. E Valdo Vieira, Incorporação e Trabalho Mediúnico. Perfeito? Então tá aí, ajuda a compartilhar, eu vou fazer uma Ave Maria.
Mais uma vez, obrigado e fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. A casa trabalha, eu estou no Google, tenho o telefone, liga agendando, é uma casa espiritual e holística, perfeito? Atendimento de 5 pessoas, no máximo, está vindo mais pessoas, fica difícil porque demora demais, aqui demora muito. Se abrir o campo apométrico, no mínimo 50 minutos, e não pode ter pressa. Não pode, se vier com pressa, então é melhor procurar outra casa. Se for doença, não cobra nada, se for para outros fins, é cobrado a fase apométrica, o sistema apométrico. Como as outras casas, a maioria delas cobram também. Perfeito, está falado. Um abraço a todos.